Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o irmão Felipe. Nós iremos, nessa oportunidade, dar início à segunda aula do nosso segundo trimestre. Nossa aula que tem por tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Hoje, dia 12 de abril de 2020, nós estamos aqui gravando diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim Paulista. Vamos ler o nosso texto áureo. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Os irmãos que têm a revista em casa puderam acompanhar durante essa semana a nossa leitura diária, que foram abordados 6 temas, uma leitura que é realizada de segunda até o dia de sábado. Então, na segunda-feira nós estudamos o que éramos e o que somos em Cristo Jesus, baseados na leitura de Efésios capítulo 2, o versículo 11 ao versículo 13. Na terça-feira nós estudamos que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Na quarta-feira nós estudamos que Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Essa leitura está baseada em João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18. E na quinta-feira nós estudamos que a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Isso com base em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Na sexta-feira nós lemos que Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor. Essa leitura está baseada em 1 João capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 23. E no sábado, que é o dia que antecede a nossa escola bíblica dominical, nós lemos na nossa leitura diária que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. E essa leitura está referenciada em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. A nossa leitura bíblica em classe, que nós realizamos todos em conjunto, juntamente com os irmãos, todas as vezes que nós vamos dar início à escola bíblica dominical, está em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, 9 e 14. Vamos dar início à nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Nele digo, que em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Que leitura maravilhosa, que leitura saborosa, Quando nós lemos a palavra de Deus, nós saboreamos o que ela tem a nos dizer. E na lição de hoje nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, ou seja, a nossa nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa é a nosso primeiro objetivo da aula de hoje. O segundo objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo, ou seja, Cristo como centro das coisas. Nós iremos evidenciar na aula de hoje a realidade de uma nova vida cristocêntrica, com base no que diz lá em Romanos, Romanos capítulo 11, 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós devemos sempre colocar Cristo no centro das coisas. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser a primazia. E nós iremos evidenciar. Este é o segundo objetivo da nossa aula de hoje. E o terceiro objetivo é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Meus irmãos, a lição de hoje, a lição de número 2, que vai mostrar sobre a sublimidade das bênçãos de Deus para as nossas vidas, é uma lição maravilhosa. Se os irmãos tiveram a oportunidade de estudar em casa, os irmãos perceberam a profundidade que essa lição nos trouxe, que essa lição nos mostrou. Eu já quero começar falando com os irmãos a parte introdutória. Nessa lição nós iremos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estiver oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. O que é lindo no início dessa lição é que Paulo ele vai começar a sua fala, ele vai começar a sua dissertação com um louvor a Deus. Ele começa a bendizer a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade. Então ele vai começar descrevendo: bendito, bendito quer dizer louvado seja. Como é bom quando nós começamos a nossa oração, quando nós começamos a nossa fala diante de Deus, o louvando, o engrandecendo, o glorificando, o exaltando ao seu nome, porque para isso nós fomos criados, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então Paulo já começa louvando ao Senhor, dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Que nós venhamos a aprender nessa manhã também sobre este objetivo, também sobre esse sentido da nossa oração. Nós temos que sempre estar louvando ao Senhor com as nossas ações, atitudes e palavras. A carta aos Efésios, ela se divide em 4 partes. A primeira são as apresentações, que foi na nossa aula passada. A segunda parte é a parte doutrinária, que ela compreende de Efésios capítulo 1, do versículo 3 até Efésios capítulo 3, do versículo 21. A parte prática, que vai de Efésios capítulo 4, versículo 1 até Efésios capítulo 6 e 20. E a conclusão, que vai de Efésios capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 24. A parte doutrinária da carta aos Efésios, ou da epístola aos Efésios, ela se distingue, ou ela se divide, se subdivide em 5 partes. Primeira parte é a posição do crente em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, que é a nossa leitura bíblica em classe que nós realizamos hoje. Segundo ponto é a oração do apóstolo por discernimento, conforme Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E o discernimento, meus irmãos, no dia de hoje é um dom que nós precisamos buscar de Deus. No dicionário, a palavra discernimento, ela tem o seguinte significado: capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, e também é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza e juízo. Espiritualmente, o discernimento é saber o que provém de Deus e o que não provém. O discernimento é um dom de Deus.
conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 10, que diz: acerca da diversidade dos dons espirituais, os dons de discernir vêm do Senhor. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais, vai dizer que há um Deus, Deus dom do discernimento. Então nós precisamos nesses dias do relativismo, nesse dia que tudo é relativo, que perdeu-se o absolutismo das coisas, nós precisamos ter o discernimento para que nós venhamos fazer a distinção do que é certo e do que é errado. O errado continua sendo errado, mesmo quando todos fazem, e o certo continua sendo certo quando ninguém faz, mas continua sendo absolutamente certo. Então nós, servos do Senhor, nós temos que ter essa preocupação de termos o dom do discernimento. Isso é de extrema importância, de suma importância para a nossa saúde espiritual nos dias que nós estamos vivendo. É necessário que nós, cristãos, que estamos aprendendo todos os dias, porque o exercício para nós chegarmos até o céu, ele é diário. Então nós temos que nos aperfeiçoar diariamente. Então no nosso exercício diário para chegar aos céus, nós temos que pedir ao nosso Deus que nos conceda, que nos dê o discernimento. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o plano da salvação já existia antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. O nosso Deus, em momento algum, desde a queda do homem, da queda de Lucifer, jamais foi pego de surpresa. Deus já tinha o plano de salvação desenhado, Deus já tinha o plano de salvação estrategicamente realizado, feito. O nosso Deus, ele é soberano, o nosso Deus, ele é eterno. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Ponto 1 da nossa lição: a nova posição em Cristo. No passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos otorgou em Cristo o privilégio da salvação. Quem éramos nós no passado, meus irmãos? Quem éramos eu e você no passado? Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para dar a vida por mim, para dar a vida por você. E hoje, graças a Deus, nós podemos dizer que somos salvos em Cristo. Nós ainda não estamos completamente imunes ao pecado, mas nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um outro ponto interessantíssimo dessa leitura bíblica em classe é que aqui Paulo ele vai evidenciar a existência da divina Trindade. Muitas pessoas não acreditam na divina Trindade. Nós sabemos que existe um único Deus, mas esse único Deus ele se divide em três. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então Paulo ele vai começar dizendo: bendito Deus e Pai. Então aqui ele já evidenciou a existência do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, e da nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai evidenciar a existência da segunda pessoa da Trindade, ou seja, a existência do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13 ele vai evidenciar a existência do Espírito Santo quando ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então no mesmo capítulo, Paulo ele vai estar evidenciando a existência da divina Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então aqui Paulo ele evidencia, tira toda a dúvida sobre a existência, sobre a operação, sobre o poder e sobre a multiforme graça que é nos revelada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele vai começar a agradecer a Deus, vai começar a falar do Filho e vai também confirmar que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa.
Então, no finalzinho da nossa aula, nós iremos falar um pouquinho sobre o que é ser selado com o Espírito Santo. Ser selado com o Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo? Assiste até o final da aula que você vai ter a resposta para esta pergunta. A doxologia parece uma palavra extremamente difícil, uma palavra extremamente complicada, mas a doxologia quer dizer que é um culto em louvor, em agradecimento ao Senhor. A doxologia, que é o ponto 1 da nossa lição, diz assim: após expor os versículos de abertura, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde bendito significa digno de louvor. É extremamente lindo, né? Paulo estava poético no momento em que ele escreve isso. Do versículo 3 ao versículo 14, nos escritos originais, essas frases que decorrem, né? Do versículo 3 até o versículo 14 é apenas uma única oração gramatical nos escritos originais. Nós também vamos encontrar a palavra beneplácito, apesar de ser muito complexa essa palavra também. Beneplácito significa vontade, beneplácito significa bel prazer, e bel prazer quer dizer o prazer pessoal, é uma escolha, é um capricho. Beneplácito também é sinônimo de aprovação, autorização, consentimento. Então, o beneplácito de Deus é a sua vontade perfeita. O beneplácito do Senhor é a sua aprovação, é o seu consentimento. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico, de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Então aqui Paulo ele tira qualquer dúvida que possa existir quanto à existência da Santíssima Trindade, da Divina Trindade. Paulo ele vai evidenciar a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos espirituais que Paulo está se referindo, aqui o nosso comentarista ele fez uma brilhante distinção, né? Ele destrinchou em 8 tópicos que eu vou ler para os irmãos. Obviamente que as bênçãos espirituais, elas não são materiais, ou seja, não são carros, não são casas, não são portas de emprego, são bênçãos espirituais dos lugares celestiais, isto é, provém do reino espiritual. Essas bênçãos, elas são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, que nos diz: Deus nos elegeu para sermos santos. Essa é a primeira bênção espirituais, é a nossa eleição. E quando nós falamos de eleição, isso gera muita dúvida. O que seria a eleição? A palavra eleger significa escolha. Se nós estudarmos a etimologia da palavra, a eleição ela vem em escolha em detrimento de outro. Eu escolho um e excluo o outro. Mas diante de Deus, todos nós somos o mesmo, nós somos filhos de Deus, né? A Bíblia vai nos dizer que Deus não faz acepção de pessoa. A eleição diante de Deus nada tem a ver com a discriminação, pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Vamos ler, meus irmãos? 1 Timóteo, capítulo 2. Os irmãos que estão com as vossas Bíblias, por gentileza, acompanhem comigo essa leitura maravilhosa. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o desejo do nosso Deus é que todos se salvem,
mas para que todos se salvem é necessário que essa atitude, que essa ação parta do próprio ser humano. O Senhor, ele nos apresenta a vida e nos apresenta a morte. E ele vai dizer lá em Deuteronômio: escolhe pois a vida. Mas infelizmente algumas pessoas acabam escolhendo a morte. Jesus Cristo, ele é a fonte da água da vida, mas tem pessoas que preferem continuar sedentos. Então o desejo de Deus, o desejo perfeito de Deus é que todos se salvem, mas infelizmente pela própria escolha o ser humano acaba se perdendo, deixando de desfrutar da salvação. Então essa leitura que nós realizamos sobre a eleição que Paulo está nos dizendo, nada tem a ver com a doutrina ou com o pensamento que é pregado pelos calvinistas, que dizem que uns seriam salvos e outros não seriam salvos, pois Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler, meus irmãos, Romanos capítulo 2 e o versículo 11. É muito importante que o nosso embasamento seja realizado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não erra. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas. No próprio livro de Efésios, no versículo 6, capítulo 6, melhor dizendo, versículo 9, vamos ler também Efésios aqui tem uma referência maravilhosa, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25 vai corroborar também essa frase, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 também nós iremos ter a confirmação de que Deus não faz acepção de pessoa. Vamos ler também 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui o apóstolo São Pedro vai nos confirmar que o Pai, sem acepção de pessoas, julga a todos segundo as suas obras. E Tiago, olha que maravilha, Tiago, ele vai evidenciar, ele vai nos dar a declaração, a afirmação de que a acepção é um pecado. Então, se nós fazemos acepção de pessoa, nós estamos pecando. Então, se os irmãos puderem acompanhar comigo aí, abram comigo as suas Bíblias, o livro de Tiago, capítulo 2, no versículo de número 9, Tiago 2 e 9. Vamos ler essa referência maravilhosa. Tiago capítulo 2 e o versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Se Paulo, se o apóstolo São Tiago, melhor dizendo, está nos aconselhando que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque isso é pecado, Deus jamais faria acepção de pessoa, porque Deus não erra, Deus não peca. Então essa doutrina que uns seriam salvos e outros não serão salvos, essa é uma doutrina que não tem embasamento bíblico, mas também não quer dizer que todos serão salvos, conforme defendem os universalistas. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: procurai entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Infelizmente, meus irmãos, a porta da perdição ela é larga, ela é espaçosa. Infelizmente, poucos serão salvos, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Mas nós temos que procurar, conforme o nosso Salvador Jesus deixou registrado: procurai
entrar pela porta estreita, nós temos que andar na porta estreita, porque aí então nós alcançaremos o caminho da vida. Dessa forma, os homens são salvos ou condenados por suas próprias escolhas e condutas, no crer em Jesus e fazer a sua vontade. Então, a primeira bênção que o Senhor nos dá, as bênçãos espirituais, é a nossa eleição. Deus nos elegeu nele para sermos santos, ou seja, separados. A segunda bênção nos predestinou para sermos filhos, é a predestinação. O que é predestinação? Predestinação, nós não iremos abordar a fundo sobre esse tema, porque é o tema da nossa próxima aula, a aula de número 3, nós iremos falar sobre a eleição e sobre a predestinação. Então não deixe de acompanhar as aulas da Escola Bíblica Dominical, que é um tema riquíssimo, que nós já estamos preparando para estar compartilhando juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Então a predestinação, que é? A predestinação é o nosso predestino. A salvação, ela não é um decreto divino. Isso seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. Apocalipse 22, 17 diz que quem quiser tome de graça da água da vida, mas muitos, infelizmente, preferem continuar sedentos. A predestinação, ela é condicional às nossas escolhas. Para eu chegar em determinado destino, se eu decido que eu vou de avião, eu preciso comprar a minha passagem, eu preciso estar no dia do meu embarque, eu preciso embarcar no avião e permanecer sentado, desde o momento que o avião decola até o momento em que o avião aterrissar. Eu não posso simplesmente, no meio do caminho, colocar um paraquedas e saltar pela janela. Não posso fazer isso, porque se eu salto para a minha pseudo-liberdade, que o mundo ele traz essa ilusão. Não, seja livre, salte. Então, quando eu salto do avião, eu deixo de ir ao meu destino final e eu caio no vazio, eu caio no abismo. Então, para que eu seja salvo, eu preciso estar em Jesus, do momento em que eu nasço de novo, até o momento em que Jesus volte para me buscar, ou seja, o meu destino final. Eu não posso saltar do avião, eu tenho que permanecer sentado até o momento que o avião aterrisse e eu chegue no meu destino final. Então, para isso, nós venhamos entender com melhor precisão que a nossa predestinação é isso. A predestinação, ela é condicional. Eu preciso me condicionar, preciso estar para chegar junto com Cristo naquele grande dia. Então a predestinação é o nosso predestino, o nosso predestino. Terceira bênção espirituais, ele nos fez agradáveis para si. Como é bom ser agradável, né? Quando nós estamos com uma pessoa que ela é agradável, aquela pessoa nos causa prazer, e o Senhor nos fez agradáveis para si, ou seja, para que nós causássemos prazer nele. Nos remiu por meio do sangue de Cristo. Nós estávamos sujos, nós estávamos no charco de lodo, no charco de lama, mas o sangue precioso de Jesus nos limpou, nos lavou e nos deu uma nova veste, e hoje nós estamos limpos. Nos acolheu por sua vontade redentora. Nós andávamos perdidos, desgarrados, mas através da sua obra redentora nós fomos acolhidos. Ele nos revelou a palavra da verdade. A Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas através de Jesus Cristo nós recebemos a revelação da palavra da verdade. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa e também recebemos a garantia da validade da sua promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e a do Espírito Santo, que garante essas bênçãos e nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Essa lição, meus irmãos, de número 2, é uma lição riquíssima. O comentarista, pastor Douglas, nos trouxe um subsídio teológico abençoado, né? Nosso pastor Douglas trouxe
um subsídio teológico realmente muito abençoado para o nosso aprendizado. Quando nós falamos que nós fomos selados, né? É um termo de autenticidade, é um termo de propriedade, é um acordo. Antigamente o selo ele era usado como argila ou com cera, né? A pessoa ou tinha um carimbo ou tinha um anel que ela usava para estar selando aquilo que era de sua propriedade. O selo do Espírito Santo ele é o registro do nosso novo nascimento depois de termos ouvido e crido no Evangelho, porque apenas ouvir o Evangelho, infelizmente, não nos salva. Nós precisamos ouvir e crer no Evangelho e aceitar a Cristo, e através dessa ação nós somos selados com o Espírito Santo, a nossa nova condição em Cristo. A expressão em Cristo significa que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Olha que expressão maravilhosa, que expressão ousada que Paulo vai utilizar, que ele nos abençoou com todas as bênçãos, ou seja, Deus não é mesquinho, Deus não vai dar uma coisinha aqui, uma outra aqui, vai te dar uma bencinha ali, uma outra não, ele vai te dar todas as bênçãos, e essas bênçãos não estão no futuro, essas bênçãos não estão no passado, essas bênçãos estão no presente, para que eu e você possamos desfrutar com alegria das bênçãos espirituais que o Senhor já determinou para nós. Aleluia, isso é motivo de alegria, é motivo de júbilo, é motivo que nós nos alegremos em Deus, porque Deus nos deu todas as bênçãos espirituais a partir da obra realizada na cruz do Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 11 e 15, que diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas pela obra redentora de um homem entrou a salvação a todos os homens. Então nós temos, meus irmãos, que agradecer a Deus, porque a obra redentora de Jesus nos fez livres do pecado, nos fez livre do jugo do pecado. Glórias a Deus. Desse modo, nós não andamos mais em trevas, como os filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso nós desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Nós fomos redimidos, nós recebemos uma segunda chance, uma nova oportunidade. Nós fomos redimidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que doou a sua vida na cruz do Calvário. Ponto 2 da nossa lição. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Hoje, nós seres humanos colocamos todas as coisas no centro. Algumas pessoas têm como centro da sua vida o celular. Ele acorda, depois que ele abre os olhos, a primeira coisa que ele faz é mexer no celular. Outras pessoas colocam como primazia, como centro da vida, a bebida, a utilização de entorpecentes químicos, uma série de coisas que não são Deus, que não são Jesus, que não é o nosso Deus. E nós temos, como cristão, que colocar Cristo como centro das nossas coisas. Ao abrir os nossos olhos pela manhã, a nossa primeira declaração de amor tem que ser: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado pela noite bem dormida, obrigado por me proteger durante o sono, obrigado por me dar, Senhor, saúde. Nós devemos estar sempre agradecendo a Deus, como o apóstolo São Paulo vai nos dar o brilhante exemplo quando ele vai começar a sua tréplica, vai começar dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Ele vai começar louvando ao Senhor, vai começar exaltando o nome do Senhor. Então nós devemos fazer
a mesma coisa, porque o Senhor, Ele se agrada de um coração grato. Quando o Senhor realiza uma obra em nossas vidas, Ele já espera de nós a gratidão. Então que nós venhamos ser gratos por tudo que o Senhor faz e realiza por nós. Nós devemos ter um sentimento de gratidão para com o nosso Deus. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina, ela é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com a sua aprovação, com a sua anuência, que lhe agrada por fazer por amor e misericórdia. Então, todas as vezes que os irmãos lerem essa palavrinha um pouquinho complexa, beneplácito, é que segundo a sua vontade, segundo a sua aprovação, segundo o seu consentimento, segundo o seu prazer. Beneplácito quer dizer isso. A sua vontade, ela foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, para que Cristo tivesse em tudo a primazia, fosse o primeiro. Então nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar, porque nós só existimos por causa de Jesus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. A plenitude dos tempos, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo e para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem uma conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Então a plenitude dos tempos é quando todos os seres humanos, é quando nós, que aqui estamos já no tempo presente, colocarmos Cristo como centro das nossas vidas, e então deixando que Ele controle as nossas vidas, que Ele controle as nossas decisões, que nós sigamos a sua vontade, é quando virá a concretização da plenitude dos tempos. Então aqui a palavra que nós vamos usar para tempo, ela não é cronos, mas ela é kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Ponto 3 da nossa lição, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós para também vós. Então a igreja, olha que lindo isso, a igreja, ela é inclusiva. Nós não devemos fazer separação, nós não devemos fazer acepção. Então Paulo ele vai usar essa terminologia que antigamente era só nós, os judeus, mas agora ele vai mudar esse pronome para também vós, os gentios, também vós, a graça vos alcançou, também vós, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Ou seja, tudo que nós realizamos só é realizado porque Deus permite que seja. Então tudo começa nele e termina nele, não tem meio termo, não tem um terceiro caminho, começa nele e termina nele. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, tudo começa e tudo termina nele, porque dele, por ele
e para Ele foram feitas todas as coisas, e é por isso que eu e você, nós estamos aqui louvando ao Senhor. Ponto 3 da nossa lição: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então aqui Paulo ele vai dar uma declaração belíssima, na qual, tendo o penhor da vossa herança, o Espírito Santo ele vai desempenhar um importante papel no plano de salvação realizada por Deus, o nosso Pai. O penhor, ele também está no Código Civil Brasileiro, está no artigo 1431, que diz que o penhor constitui-se pela transferência efetiva da posse, que em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz ao devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel, suscetível de alienação, ou seja, alienação é a transferência para outra pessoa de um bem ou direito. O Espírito Santo é a nossa garantia de nós termos acesso à promessa, de nós termos acesso à nova Jerusalém, à nova cidade de Deus, ao novo céus, à nova terra. O Espírito do Santo do Senhor é a nossa garantia, ele é o penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo. E aqui eu retomo a pergunta que eu fiz lá no início: o selo com o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo? O que você acha? É o batismo ou não? Não. O selo com o Espírito Santo é o sinal de propriedade que nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo. Em João, no capítulo 20, versículos 19 e versículo 22, vamos ler? Se os irmãos puderem ler comigo, João, capítulo 20, João, capítulo 20, aproveitando que hoje também é comemorada a nossa Páscoa, quero desejar a todos os irmãos que estão nos assistindo uma feliz Páscoa, que Deus em Cristo possa abençoar a vida de todos vocês, porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa ressurreição, Cristo é a nossa nova vida. Ele morreu, é bem verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje, num dia como hoje, um dia de domingo, Jesus ressuscitou. Glórias a Deus por isso. João capítulo 20 vai nos dizer sobre a tarde da ressurreição. Diz assim, no versículo 19 do capítulo 20: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus, ele aparece para os discípulos que estavam atemorizados com tanto medo, e ele diz essa frase: paz seja convosco. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos em nossas casas com medos, com as portas fechadas, com o distanciamento social que está sendo recomendado pelas autoridades de saúde do nosso país e do mundo, né? Nós estamos com as nossas portas cerradas, mas nessa manhã o Senhor está nos dizendo: paz seja convosco, não se atemorizem, eu estou com vocês. Jesus está dizendo: paz seja convosco. E na manhã da ressurreição, olha a ação que Jesus toma no versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha aí, se nós analisarmos esse versículo, nós vamos entender que aqui os discípulos receberam o selo e não o batismo, porque o batismo ele vai acontecer 50 dias depois, na festa de Pentecostes. Nós estamos no período da Páscoa, só 50 dias depois é que vai acontecer a festa de Pentecostes, e aí sim os discípulos serão batizados com o Espírito Santo. Então o selo do Espírito Santo não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, porque todos aqueles que aceitam a Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, eles recebem o Espírito Santo, ok? Então nós temos que ter essa consciência no nosso coração, nós temos que ter essa compreensão na nossa mente, que o selo com o Espírito Santo
ele é nos dado quando nós aceitamos a Cristo. Tem uma distinção de selo e tem uma distinção do batismo. É bem verdade que há uma expressão que é usada também erroneamente quando os irmãos são batizados com o Espírito Santo. Nós acabamos utilizando o termo, o irmão foi selado. Não, o irmão foi selado quando ele aceitou a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o selo, que é o quê? A nossa garantia que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Ele. É um sinal que Deus coloca em nós de propriedade. Vamos ler 2 Timóteo. 2 Timóteo ele vai explicitar muito bem esse nosso pensamento, essa fala de que o selo é o sinal de autenticidade, de que é a marca que o Senhor tem em nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2:19 diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha bem, o Senhor conhece o que são seus. Nós temos este selo, o Espírito Santo, fazendo que o Senhor conheça que nós somos dele. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vamos ler de novo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. O selo com o Espírito Santo em nossas vidas, o sinal que nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo, nos identifica que nós somos de Deus. E essa identificação, ela nos é dada pelo Espírito Santo do Senhor. É através do Espírito Santo, deste selo de propriedade que nós somos de Deus, é que o Senhor nos conhece. Olha que maravilha, que revelação que o Senhor nos dá. O selo, ele é o nosso novo, é o registro do nosso novo nascimento, depois de nós termos ouvido e crido no Evangelho. Hoje em dia, quando nós vamos fazer um envio de uma carta pelos correios, a carta ela só recebe o selo a partir do momento que nós efetuamos o pagamento. A carta só recebe o selo quando nós efetuamos o pagamento. Para nós recebermos o selo do Espírito Santo, Jesus teve que pagar um alto preço, preço de sangue. Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 9, nós vamos ler que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? O selo não está nele. O selo é a nossa marca de propriedade, que nós somos de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós somos comprados por um bom preço, e esse bom preço que Jesus pagou é que nos garantiu que nós fôssemos selados. Jesus pagou o preço por nós, por isso nós fomos selados, nós somos propriedades de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 20. Os irmãos que estiverem acompanhando esta aula, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, vamos ler juntamente esse versículo maravilhoso da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E esse pertencimento a Deus, ele nos é dado pelo selo que nós recebemos com o Espírito Santo. Então, o selo com o Espírito Santo nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Que isso fique claro para os irmãos que tinham dúvidas sobre o selo, né? Apenas os que são batizados com o Espírito Santo que vão ao céu. Não, é de suma importância que nós busquemos o batismo com o Espírito Santo, porque é um dom que ele é manifesto até os dias de hoje. O batismo com o Espírito Santo ele é real, e nós devemos buscar de Deus esse revestimento de poder. Então busque sim o batismo com o Espírito Santo, mas o selo com o Espírito Santo todos nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo.
Amém, meus irmãos? O selo com o Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, conforme Tito, capítulo 3, o versículo 5 e versículo 7. Nos tempos bíblicos, o selo ele era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 9, 15 e 16. E o maligno não lhes toca, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, conforme 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11. Vamos ver essa referência maravilhosa. Diz assim: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos lavados, santificados e justificados pelo Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Olha só como o Espírito Santo trabalha na regeneração da nossa velha natureza. Glória seja dada ao Espírito Santo. É Ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E é também aquele que produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele além de nos lavar, de nos justificar, de nos purificar, ele melhora, ele faz a mediação do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, para que eu tenha um relacionamento com Deus, é fundamental, é indispensável, é imprescindível que eu tenha o Espírito Santo na minha vida, porque o meu relacionamento com Deus ele vai acontecer em espírito, porque a carne não compreende as coisas de Deus. Eu preciso em espírito me comunicar com Deus. Jesus vai dar uma declaração para a mulher que está no poço de Jacó, porque o Pai procura tais que assim o adorem, e o adorem como? Em espírito e em verdade. Nós até cantamos um corinho bastante conhecido dos irmãos: em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Então nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e assim nós seremos achados, nós seremos encontrados de Deus, e seremos encontrados do nosso Pai Celestial que está no céu. Mas para que isso aconteça, nós precisamos o adorar em espírito e em verdade. O penhor da nossa herança, o penhor é a garantia. Quando eu preciso de um empréstimo bancário, isso é muito realizado na Caixa Econômica, por exemplo. Algumas pessoas que precisam de um empréstimo, eles penhoram as suas joias, o banco vai fazer a avaliação, o especialista de joias vai fazer a avaliação, vai quantificar, vai precificar quanto vale aquelas joias, e a partir dessa informação o banco vai estar fazendo um empréstimo penhorado, ou seja, se a pessoa que contraiu o empréstimo não pagar a dívida, o banco vai leiloar, vai vender as joias para quitar o débito daquela pessoa. Se a pessoa pagar a dívida, o banco simplesmente devolve a propriedade para aquela pessoa que penhorou seus bens para contrair o empréstimo. O Espírito Santo ele vai fazer a mesma ação, ele vai ser a garantia da nossa herança, que é a nossa vida eterna, que é a nossa vida com Cristo, com Deus lá no céu de glória. O penhor da nossa herança é o ponto 2, é o tópico 2 do ponto 3 da nossa lição. Diz assim: o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. A palavra tem uma origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1,
versículos 21 e versículo 22. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 ao versículo 22, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Senhor colocou a garantia que nós seremos salvos em nossos corações, e é por isso que nós estamos felizes, alegres e vibrantes nesse dia de hoje, porque nós temos em nosso coração a esperança, a garantia que o amanhã, que o porvir será melhor com Ele lá na glória, e essa é a razão da nossa existência. Temos a certeza que nós iremos um dia nos encontrar com Cristo, e não somente nos encontrar, mas viveremos com Ele eternamente. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis, né? Então a doutrina, esse pensamento, uma vez salvos, salvos para sempre, essa também é uma falácia, uma mentira, é um engano. Isso não é verdade. Para que eu e você sejamos salvos em Cristo, nós precisamos percorrer um caminho de santidade, ou seja, percorrermos um caminho de separação, dizer não às nossas vontades carnais, nossas vontades pecaminosas. Nós temos que purificar os nossos caminhos diariamente, pedindo ajuda e o auxílio do Espírito Santo, porque é bem verdade que nós sozinhos, nós não conseguimos nos livrar das nossas próprias vontades, mas através da ação redentora do Espírito Santo, que mortifica a nossa carne, nós conseguimos manter a nossa vida em santidade e integridade diante do Senhor. Então nós temos que buscar a santidade de Deus diariamente até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou até o momento que Ele nos chame e fala: filho, venha morar comigo. Então aí sim estará consumado, estará completo a nossa obra de santificação, de purificação, porque aí então nós já estaremos salvos, vivendo com Cristo nos céus de glória. Então essa ação, né, de santidade, essa ação ela tem que ser diária, porque o reino dos céus é tomado à força, e essa força aqui não é a força carnal. Nós temos que nos esforçar para que nós venhamos a alcançar o céu de glória. Nós já estamos chegando na conclusão da nossa lição. Nós temos uma síntese aqui do tópico 3. O Espírito Santo ele faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhe garante a vida eterna. Ou seja, quando nós recebemos, né, a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós. Nós passamos a ser a habitação peculiar, nós passamos a ser a propriedade exclusiva de Deus. E a partir desse momento que nós passamos a ser propriedade de Deus, nós somos selados, ou seja, nós somos marcados, né? Alguns donos de gados, né? Muitos que possuem grandes quantidades de gado, o que eles fazem para marcar? Ele pega um ferro quente e vai marcando, né, os gados, vai marcando a sua propriedade. Isso acontece com as nossas vidas. Nós não somos gados, é bem verdade, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma marca, nós recebemos um selo, que é o selo do Espírito Santo que está sobre a nossa vida, repousando em nós, nos testificando e nos identificando diante de Deus, que nós pertencemos a Ele. Conclusão: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. O ser humano estava perdido, o ser humano estava andando a esmo, andando sem direção, estava completamente inebriado nos seus próprios sentidos, nos seus próprios sentimentos pecaminosos. Estávamos afastados de Deus, nós éramos filhos da ira,
Mas o Senhor, por seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos reconciliar com Deus, né? O Deus que andava irado conosco, magoado conosco, pelas nossas ações e atitude, nos amou de maneira tal que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. E é por isso que através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Aquela animosidade, aquela divisão que existia com a morte de Jesus já não existe mais, porque nós fomos reconciliados, fomos ligados de novo com o nosso Deus. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado no final. Todos os desígnios de Deus estarão executados. Então, meus irmãos, que a aula de hoje tenha trazido para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, um pouquinho mais de conhecimento sobre a palavra de Deus. A lição de número 2, que nos vai falar sobre as sublimes bênçãos do Senhor nosso Deus, vai então nos dizer que nós somos em Deus abençoados, que nós somos edificados, que nós somos purificados e receberemos do Senhor a garantia de entrarmos no céu de glória. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em o nome de Jesus. Amém.